Oi gente, eu sou a Bárbara e eu já tô aqui para finalizar essa série de vídeos que eu vim fazendo ao longo dessas últimas semanas sobre todos os ciclos mais importantes dos elementos que a gente tem na natureza hoje, como o ciclo do hidrogênio, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio. Então agora, para finalizar, para ser meu último podcast, eu vou dar uma breve resumida sobre todos, sobre como eles são importantes para o mundo com o qual nós conhecemos hoje. E também falar um pouquinho, né, sobre como eles funcionam na natureza, como eles se conectam entre si. Bom, então, como a gente viu, esses três ciclos, né, desses três elementos, eles são como bastidores aqui para nossa vida na Terra. Eles funcionam e agem sem que com que a gente veja que eles estão acontecendo, com o que eles estão fazendo, mas que sem eles a gente não conheceria a vida na Terra como a gente conhece hoje. Então, começando com o do nitrogênio, ele é o que faz com que as plantas cresçam e se desenvolvam. Então, essas plantas, muitas delas têm algumas bactérias, como a soja, o feijão, tem a bactéria que chama Rhizobium, caso vocês lembrem, que eu já comentei em outros vídeos sobre. E aí, essas bactérias, elas são responsáveis em pegar esse nitrogênio do ar e fazer com que ele entre em circulação dentro da planta através do xilema e do floema. E aí essas plantas pegam esses nutrientes e utilizam eles para fazer proteína, que faz com que elas possam crescer e se desenvolver. E aí quando elas morrem, esse nitrogênio ele volta para a Terra, o que faz com que o ciclo seja infinito. Então o nitrogênio volta, aí outra planta pega, usa, transforma em proteína, cresce, desenvolve, morre e assim por diante. Já o ciclo do hidrogênio é como se fosse um abastecimento de água que a gente tem no nosso planeta. Então, ele que é responsável para fazer com que as plantas e os seres humanos e os outros animais possam ter água disponíveis para eles. Então, eles são responsáveis para que ninguém morra de sede e que os oceanos, mares e lagos não fiquem secos, porque ele faz com que a água que está parada nesses oceanos, ela evapore, forme uma nuvem, chova, escoe, infiltre na terra, com que faz com que as plantas sejam molhadas, né? E aí essa água que escoou, que não foi absorvida por nenhum organismo vivo, ela retorna aos rios, que faz com que chova de novo, enfim, vira esse ciclo que não tem fim. Já o ciclo do oxigênio, que muitas vezes é o mais comum e é o que mais a gente realmente vê acontecendo, ele é o responsável pela nossa respiração. Então, as plantas, elas fazem a fotossíntese, elas transformam o gás carbônico no gás oxigênio, e aí, durante a sua respiração, elas fazem o contrário, elas soltam o oxigênio para o ar, que faz com que nós e os outros animais conseguimos respirar. E aí, quando a gente respira, a gente solta esse dióxido de carbono que as plantas vão utilizar depois para fazer essa fotossíntese. Ou seja, vira um ciclo sem fim, um ciclo que faz com que o equilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono seja mantido, e sem essas plantas e sem esse elemento, né, a gente não poderia respirar da forma como a gente conhece. Tanta gente quanto outros animais terrestres e marinhos não teria essa capacidade de respiração, pelo menos não da forma como a gente conhece hoje em dia. E além disso, muito mais do que sobreviver, esses elementos eles são muito utilizados para que a gente possa viver realmente. Por exemplo, como eu falei na parte do ciclo do nitrogênio, que as plantas absorvem ele. Sem esse ciclo, a gente não conheceria a agricultura como a gente conhece hoje. Então, pode ser que a vida na Terra fosse muito mais escassa ou fosse de uma forma completamente diferente, que a gente não consegue nem imaginar. Porque a gente não conseguiria plantar nossas plantas da forma como a gente faz hoje, nessa larga escala que poucas pessoas plantam para que 8 bilhões de pessoas no mundo comam. Então, sem esse ciclo não seria possível. Então, como a gente para e pensa em como esses ciclos funcionam, em como tá tudo interligado com a natureza, com a gente, com os animais, com as plantas, muito louco pensar que essas coisas que são tão pequenas e que são invisíveis aos nossos olhos mantêm a forma equilibrada como a gente vive hoje. Sem esses ciclos, como eu já falei diversas vezes, não seria possível ter essa vida na qual a gente tem de hoje.
Como eu já falei em outros podcasts, muitas coisas foram inventadas a partir desse ciclo. Além da agricultura, também foi inventado pólvoras, também foi inventado bombas atômicas. Então, essa descoberta desses ciclos e da capacidade deles serem mais produtivos para a gente fez com que trouxesse muitas descobertas, tanto positivas quanto negativas, infelizmente. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui nessa saga de podcast sobre os elementos da natureza. E quem sabe um dia eu volto. Beijos e até lá.